Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e este é o canal do seu crescimento interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês mais um tema onde a gente vai falar sobre o processo de ascensão, como alcançar o processo de ascensão e também quem é que pode alcançar a ascensão. Então, como nós já falamos em aulas passadas, a ascensão é um processo que nós fazemos ao longo da nossa encarnação. Todas as pessoas estão preparadas, né? Têm a possibilidade de ascensionar, vai depender apenas da dedicação e da autotransformação interna que cada um vai fazendo ao longo da encarnação. E na aula de hoje, eu vou trazer para vocês como que nós podemos reconhecer uma pessoa ascensa, uma pessoa que alcançou o estado ascensionado. E algumas características, né, para vocês poderem identificar. Então, antigamente, né, bem antigamente, quando a pessoa ascensionava, ela deixava o planeta. Isso muito antigamente. Só que aí, o que foi acontecendo? Os mestres da Fraternidade Branca, os seres da hierarquia espiritual superior, começaram a perceber que quando uma pessoa ascensionava, seria muito positivo que ela permanecesse encarnada no plano tridimensional, porque a frequência vibratória física, emocional, mental e espiritual de uma pessoa ascensionada, ela é muito grande e ela contribui significativamente para a ascensão dos outros, para a ascensão das pessoas que estão próximas, tá? Então, de um tempo para cá, né, de um bom tempo para cá, todas as pessoas que almejam alcançar a ascensão, elas alcançam a ascensão e permanecem encarnadas no plano físico com o mesmo corpo, tá? Atuando ainda de uma forma muito positiva, muito significativa, contribuindo para tocar, né, energeticamente a consciência das pessoas que a rodeiam e também contribuindo energeticamente para a elevação da frequência vibratória do planeta e das pessoas ao redor. Então hoje nós temos no planeta várias pessoas que já são ascensionadas, tá? E que convivem no nosso meio da forma assim mais comum que nós podemos imaginar, tá? Então, às vezes você pode estar conversando com uma pessoa ascensionada e você nem saber, né? Mas existem algumas características que mostram assim de uma forma bastante clara se uma pessoa alcançou um estado ascensionado ou não, tá? Muitas pessoas elas vão adquirindo algumas características ao longo do caminho, tá? Porque a ascensão ela não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite. Então a gente vai se transformando e muitas dessas características a gente já vai adquirindo ao longo da nossa caminhada e que depois acaba culminando no processo de ascensão, tá? A ascensão, gente, ela não muda a nossa aparência física, tá? Nós continuamos com a mesma aparência física, nós continuamos do nosso mesmo jeito. O que acontece é que nós temos uma frequência vibratória mais elevada, tá? Nós temos a nossa conexão com a Divina Presença Eu Sou e com o Santo Cristo Pessoal completamente ativada, tá? Nós temos os nossos 5 corpos superiores já integrados no nosso sistema físico, tá? E isso mantém a pessoa em plena conexão com as informações provenientes das dimensões superiores, da Divina Presença Eu Sou dela própria e também dos mestres da Fraternidade Branca, dos seres ascensionados que estão em dimensões mais elevadas, tá? É muito comum uma pessoa que alcançou o estado ascensionado se transformar num canal de comunicação dos seres que estão em dimensões superiores, exatamente para trazer para a terceira dimensão
informações e conteúdos que ajudem a humanidade no seu processo ascensional, tá? Então a gente vai ver no próximo slide algumas características, tá? São assim, aquelas características que a gente consegue perceber com mais facilidade, tá? De uma pessoa ascensa. Uma questão também muito interessante é que a pessoa, quando ela alcança o estado ascensionado, ela não vai contar para ninguém que ela alcançou a ascensão. Isso por quê? Porque quando a gente alcança o estado ascensionado, a gente consegue diminuir muito significativamente a influência do ego-personalidade nas nossas atitudes. Então, por exemplo, o ego, ele gosta de ficar em evidência, né? O ego, ele gosta de aparecer. Então, o que acontece? Uma pessoa que chegar, né, e falar, olha, eu ascensionei, ai, é uma maravilha, é isso, é aquilo, vocês podem desconfiar. Por quê? Porque isso daí é comportamento egóico, é comportamento de ego, personalidade, que quer ficar na evidência, que quer aparecer, que quer chamar a atenção sobre si mesmo. Então isso não é uma característica de uma pessoa com a consciência ascensionada. Uma pessoa com consciência ascensionada, ela nunca vai ficar fazendo propaganda de si mesma, né? Dizendo, eu sou assim, eu sou assado, consegui isso, consegui aquilo. Ela não vai dizer isso, As características de uma pessoa ascensionada, você vai perceber pelo comportamento, pela atitude, pela integridade, pela ética nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos, palavras e na sua forma de agir e na sua forma de viver, tá? Então, a gente precisa ter uma percepção bem mais apurada para a gente não cair numa ilusão de uma pessoa que se autopromove, né, ou fica falando que conseguiu alcançar um monte de coisa, porque isso é comportamento do ego, tá? A gente sabe, pelas instruções que a gente estuda, que é o seguinte, quando a gente começa a trabalhar a nossa autotransformação, quando a gente começa a colocar o pé no caminho para alcançar o estado ascensionado, nesse exato momento a gente começa já a trabalhar com a questão do ego, a gente começa a tirar o ego da evidência, tá? Então não é a gente que alcança os benefícios, mas sim a nossa divina presença eu sou que começa a ter mais espaço através de nós para poder manifestar as suas virtudes e qualidades. Então, quanto maior o ego, mais longe você está da sua consciência ascensionada. Quanto mais perto você está da sua consciência ascensionada, mais distante e menor está a participação e a atividade do ego, tá? É um trabalho que precisa ser feito diariamente e com bastante atenção, porque o ego é bem danadinho, né? Qualquer brechinha que ele perceber que ele pode aparecer, ele vai querer aparecer, tá? E aí você perde o trabalho. Por quê? Porque ego e divina presença eu sou não combina, né? A nossa parte humana, aqui na terceira dimensão, como indivíduos, ela é muito importante para que a divina presença eu sou nossa possa ancorar nessa parte física as suas energias, as suas qualidades e virtudes, para a gente poder expressar nosso lado divino aqui na Terra. Porém, em algum momento da nossa evolução, por nossa própria escolha, né, consciente ou inconsciente, pela nossa própria ignorância de como as coisas funcionam, né, a maioria de nós, ou quase todos nós, optamos por deixar o ego tomar espaço demais, né? E agora a gente tem esse trabalho, né, essa dorzinha de cabeça, entre aspas, né, de começar a tirar gradativamente o ego da evidência, tá? Não é sumir com o ego, né? Porque o ego é a nossa parte individual, mas ele tem que saber qual é o lugar dele. Ele tem que estar a serviço da divina presença eu sou,
tá? E não o contrário, né? Porque muitas vezes a gente quer mandar nas coisas, e não é assim, né? Nós temos que estar humildemente abertos e receptivos para perceber qual é a informação, qual é a diretriz da Divina Presença Eu Sou e obedientemente colocarmos isso em prática, tá? Isso é o processo de ascensão, tá bom? Então a gente vai ver no próximo slide as características para a gente poder reconhecer uma pessoa ascensionada. Então, gente, aqui nós temos as características de um ascenso ou de uma pessoa ascensa. Então, a primeira característica que a gente observa assim com bastante facilidade é a questão da leveza. Uma pessoa ascensa é uma pessoa leve, uma pessoa assim que você percebe e fala, nossa, que delícia que é ficar perto dessa pessoa, né? Tudo nessa pessoa flui com aquela leveza, com aquela suavidade, tá? Então, uma pessoa ascensa, ela consegue trazer para a parte física, né? Para a parte física, para a parte mental e emocional, uma certa leveza, que é justamente uma das características que a nossa Divina Presença Eu Sou possui. A Divina Presença Eu Sou, ela possui uma leveza extraordinária. Essa leveza, gente, não é questão de peso, tá? É uma questão, assim, de você levar as situações de uma forma não tão tensa, não tão sacrificante. É uma leveza, tá? Você nota, assim, que você pede uma informação, aquilo vem de uma forma bem suave, né? Às vezes tem uma questão para resolver que é um pouco complicada. Uma pessoa comum iria, sim, se descabelar para conseguir resolver um ascenso. Ele olha para aquilo, ele se conecta com a sua parte divina e ideias que trazem a solução, elas brotam assim com uma leveza fantástica, tá? Então, se vocês perceberem leveza nas pessoas, vocês podem ter certeza que se a pessoa ainda não é ascensa, ela já está bem avançada no caminho da ascensão, então ela já conseguiu trazer para a parte física, né, para essa parte nossa, que terceira dimensão, a leveza que ela é muito pertinente aos planos superiores, tá? Outra característica de um ascenso ou de uma pessoa que está já trilhando o caminho da ascensão já há um tempo é o altruísmo, né? A pessoa, ela consegue perceber que ela não é individual, né? A gente consegue perceber que a nossa vida não é individual apenas, nós somos indivíduo e somos coletivo ao mesmo tempo. Então a gente começa a perceber uma interligação entre todas as formas de vida. Então você vê uma situação em que você pode ajudar, você vai lá e ajuda. Você não fica perguntando se a pessoa é assim, assado, né, se a pessoa merece ou não merece. O ascenso, ele não tem esse tipo de julgamento. Ele vai lá e ajuda. Ele vai lá e faz, tá? Tudo em prol do bem do próximo, tá? Então isso é uma característica de uma pessoa ascensionada. A compaixão também, né, que vem junto com o altruísmo, a pessoa consegue sentir, né, em algum nível aquilo que a outra pessoa está sentindo. Então ela vai lá e consegue se colocar, né, também parecido com a empatia, né, ela consegue se colocar na pele da pessoa e consegue minimizar, às vezes, o sofrimento daquela pessoa, através de uma palavra, através de um sorriso, através de uma ajuda, às vezes material, né? Aí depende do caso. Mas a compaixão, o altruísmo estão muito presentes numa pessoa que alcançou o estado ascensionado, tá? Outra característica muito comum é a alegria. Um ser ascenso, gente, ele transpira alegria, tá? Mas não é uma alegria falsa, não é aquela alegria que você condicionada, né? Ah, ganhou um presente, tá alegre. Ah, ganhou uma promoção, tá alegre. Não, o ascenso, ele é alegre por si só. Não precisa acontecer nada na vida dele. Ele já é alegre. Por quê? Porque ele alcançou o estado de consciência ascensionada. A Divina Presença Eu Sou é alegria, né? Os planos superiores vibra alegria.
Então, um ascenso, né, ou um aspirante à ascensão que já está no caminho, já trabalhando, já se autotrabalhando há um certo tempo, ele vai ter essa alegria imersa nele mesmo, tá? Então, ele vai estar sempre com um semblante que você vai perceber, mesmo que a pessoa não esteja sorrindo, você vai perceber uma alegria interna nessas pessoas, tá? Isso é muito característico. Uma outra característica, né, que a gente pode perceber no comportamento de uma pessoa ascensionada é a sensação de liberdade. Uma pessoa ascensionada, gente, ela está no mundo, mas ela não é presa ao mundo. Então ela vive no mundo, né, no mundo terceira dimensão, no mundo da materialidade, mas ela não é escrava da materialidade. As coisas fluem para ela, né? Então ela tem as coisas, ela usa, ela empresta, ela doa, né? Ela não deixa aquela sensação de apego, tá? Então essa sensação de liberdade, gente, é com relação ao apego, que é uma característica do ego. O ego precisa ter as coisas para se sentir seguro. Uma pessoa ascensionada, ela não precisa ter as coisas, ela sabe que as coisas estão aí, disponíveis para ela usar, para ela própria ou para o benefício dos outros, do próximo. Então essa é a sensação de liberdade, tá? É ela viver no mundo, né? Estar aqui no mundo, mas não ser presa ao mundo. E o que nos prende ao mundo? A nossa sensação de medo, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos que remetem ao medo e à falta. Isso é característica do ego. O ego tem medo de perder as coisas, porque se ele perde as coisas, ele perde o controle, né? Então o ego ele é mantido pelo controle e pelo medo de perder as coisas. É exatamente o oposto da Divina Presença Eu Sou. A Divina Presença Eu Sou não tem medo e ela não se apega a nada, tá? Então, quando a gente começa a trabalhar isso dentro da gente, né, a gente vai conseguindo avançar muito, né, e alcançar o estado de consciência ascensionada. Uma outra característica é o pensamento coletivo, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma coisa, mas eu já penso se isso vai impactar coletivamente, né? Um ascenso, ele já pensa no coletivo. Então, se ele quer fazer uma coisa, ele já vai ver qual é a forma que essa atitude dele vai impactar no coletivo. Ele não pensa mais só no umbigo dele. Ele já pensa no todo. Ele já pensa, por exemplo, no bairro, ele já pensa na cidade, ele já pensa no como que isso vai reverberar de uma forma coletiva, atingindo os outros reinos da natureza. É dessa forma. Então, muitas vezes, uma atitude que uma pessoa egóica tomaria, né, um ascensionado não tomaria essa atitude desta forma. Ele tomaria uma atitude diferente, baseado na sua compreensão da sua interligação com o todo, tá? Isso é muito interessante e a gente percebe muito isso. A gente já vê várias pessoas já tendo esse comportamento mais coletivo, já tendo esse comportamento mais assim voltado para o todo, né? Isso são pessoas que muito provavelmente já estão, né, se autotrabalhando internamente e com certeza mais cedo ou mais tarde vão alcançar o estado ascensionado, porque isso leva a pessoa a esse contato maior com a Divina Presença Eu Sou dela e mais cedo ou mais tarde a consciência ascensionada vai despertar em pessoas com comportamentos assim, tá bom? Outra característica é vontade de ajudar a evolução coletiva. Então, uma pessoa que está no caminho da ascensão ou que já alcançou o estado ascensionado, ela vai ter uma vontade genuína de querer levar, né, o conhecimento ou de levar coisas que ajudem os outros também a despertar. Mas existe uma diferença entre o ascenso e o não ascenso na questão de querer ajudar o outro. Existe
um parâmetro assim, muito sutil que a gente precisa prestar muita atenção e tomar muito cuidado. Existe aquele ser que não é ascensionado e quer impor, né? Quer forçar o outro a avançar. E existe o verdadeiro ascensionado, genuinamente ascensionado, que simplesmente leva o conhecimento, leva os assuntos de uma forma natural, sem forçar, e respeita o tempo do outro, né? Às vezes você quer porque quer fazer a pessoa evoluir, a força. Não pode, gente. Não pode, porque aí você está pecando contra o livre-arbítrio da pessoa. Então, esse comportamento dessa forma não é a divina presença que está te inspirando. É o ego que está querendo ficar em evidência, dizer, olha, eu fiz, eu ajudei, eu fiz lá um monte de coisa. Então, aí é o ego que está querendo se aparecer e, dessa forma, nós não estamos ajudando em nada. Muito pelo contrário, a gente está forçando a barra, a gente está forçando o livre-arbítrio da pessoa e a pessoa a coisa não vai fluir desse jeito, né? Então a vontade de ajudar a evolução coletiva, ela tem que ser de uma forma natural e tendo sempre em mente que o respeito ao livre-arbítrio. Então é igual, por exemplo, né, a gente leva a informação. Ela fica disponível livremente. Quem quer assistir, assiste. Quem gosta, pratica. Quem não gosta, é livre para não seguir nada do que está aqui, né? É uma coisa muito livre para você poder fazer conforme a sua vontade, né? O respeito que a gente tem por cada um que assiste, por cada um que chega no canal, é gigantesco, né? A gente respeita e gosta de todas as pessoas, mesmo aquelas que curtem o vídeo, aquelas que não curtem o vídeo, porque cada um tem o seu tempo. É isso que faz o canal ficar bonito, é respeitar cada momento de cada um, né? Então a gente põe o conteúdo, aquela pessoa que sentiu o chamado, sentiu vontade, vai seguindo, tá bom? Outra característica, né? Amor e respeito por todas as formas de vida. Então aqui, gente, engloba todos os reinos da natureza, onde uma pessoa ascensionada vai sentir um amor, um respeito, um carinho por todas as formas de vida. Ela vai perceber que ela tem, que a vida que vem de Deus, ela se manifesta nas mais diversas formas, na forma humana, na forma animal, na forma vegetal, na forma mineral. Então existe uma irmandade com todos os reinos da natureza, tá? E também uma outra característica, né, talvez a mais, não vou dizer a maior, porém, aquela que mostra com toda certeza que a pessoa alcançou esse estado, é a sua conexão direta com a divina presença eu sou dela mesma, tá? E com os mestres ascensionados e seres de luz que estão em dimensões superiores. Então, uma pessoa ascensionada, ela é um canal direto para comunicação com a sua divina presença e com os mestres ascensionados, que aí, gente, começam a mandar informações, começam a mandar instruções para um canal como esse, né, com uma pessoa ascensionada, para poder ajudar a humanidade a avançar também. E uma questão muito interessante é que quando uma pessoa ascensiona, estando aqui na terceira dimensão, ela consegue, com a frequência vibratória que ela começa a emitir, ela começa a irradiar essa consciência para todas as pessoas que se aproximam dela. Então, de alguma maneira, todas as pessoas que entrarem em contato com a energia de uma pessoa ascensionada vão despertar também. De alguma forma, vão despertar, vão sentir algo diferente. E aí vão começar a trilhar os seus próprios caminhos. Por isso que, de um tempo para cá, é muito positivo que as pessoas que ascensionam permaneçam no planeta, né? Foi até
uma forma assim da espiritualidade conseguir acelerar o processo de ascensão do planeta Terra e de todos os seres que aqui habitam, né? Fazendo com que as pessoas que alcançam a ascensão permaneçam em corpo físico, podendo contribuir com os planos maiores na evolução da humanidade e do próprio planeta. Tá bom, gente? Então, na aula de hoje, eu deixo vocês com essas características para a gente poder avaliar, poder refletir, né? E também fazer a nossa autotransformação interior dentro do nosso próprio passo, dentro do nosso tempo, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu passo, a sua forma de alcançar esse estado ascensionado, tá bom? Gratidão imensa pela sintonia de vocês e até a nossa próxima oportunidade.